santidade. E nós temos hoje uma mensagem que vai falar, sobre um homem. Esse homem que fez uma diferença tremenda na vida, na época em que ele viveu. E nós precisamos, de certa forma, entender. O tema de hoje é um homem chamado Enoque, Você já ouviu falar de Enoque na Bíblia, Enoque está ali, daqui a pouco você vê ele, e quando você vê o nome dele, daqui a pouco ele desaparece. E aí ele só volta lá em Hebreus, para o autor de Hebreus vai lá e exalta, e fala sobre a vida de Enoque, Mas aqui, aonde nós vamos ler esses versículos, a gente só vai ver algumas coisas que acontecem na vida desse homem, e pronto, E ali, acabou, a gente vai ver depois lá na frente no Novo Testamento. E diz assim a palavra do Senhor: este é o registro da descendência de Adão. Quando Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez, homem e mulher os criou. Quando foram criados, ele os abençoou e os chamou homem. Aos 130 anos, Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e deu-lhe o nome de Sete. Depois que gerou Sete, Adão viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 930 anos e morreu. Aos 105 anos, Sete gerou Enos. Depois que gerou Enos, Sete viveu 807 anos, gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 912 anos e morreu. Aos 90 anos, Enos gerou Cainã. Depois que gerou Cainã, Enos viveu 815 anos e gerou outros filhos e filhas. E viveu ao todo 905 anos e morreu. Aos 70 anos, Cainã gerou Maalaleel. Depois que gerou Maalaleel, Cainã viveu 840 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 910 anos e morreu. Aos 65 anos, Maalaleel gerou Jared. Depois que gerou Jared, Maalaleel viveu 830 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 895 anos e morreu. Aos 162 anos, Jared gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. E viveu ao todo 962 anos e morreu. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque, vamos ler todos juntos? Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos, e Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Amém, querido? Glória a Deus, que texto maravilhoso, A gente está vendo aqui, se nós olharmos bem este contexto, percebemos que essa descrição é acompanhada de relatos de uma genealogia, onde a principal preocupação era demonstrar as linhagens e gerações daquele povo que estava ali, Então, olha só que coisa maravilhosa. Eles estão informando a nós como foi o passado. É algo tremendo. Mas é interessante que surge uma pessoa diferente no meio do relato. Aqui, aparece Enoque, abrindo um precedente de resgate de Deus e com um intuito singular de expressar de forma objetiva um Deus que está preocupado com o relacionamento com sua criação. É interessante que quando a gente está olhando para esses números aqui, a gente só está vendo, e de repente que vem tudo igual. É interessante aqui, uma coisa que eu gostaria de contar, eu não sei quem me contou, se foi alguém aqui da igreja,
eu vou estar contando. E eu não fui pedir permissão para você porque esqueci quem me contou. Mas eu não sei. Um certo amigo, ele tinha um amigo dele que não era crente. Então ele pegava e ele fazia assim, todo dia, né, que ele encontrava esse vizinho dele, ele chegava lá e falava assim, eu queria te convidar para você ir lá na minha igreja. Aí o cara falava, não, tudo bem, um dia eu vou. E assim ele continuava, está me devendo. E eu, tá bom, um dia eu vou. Né? E aí foi passando, você sabe como é que é isso, né? Talvez você tenha vivido isso. Se você não está vivendo isso, você precisa viver isso, porque é assim que acontece. Então o cara começou a pedir e o cara nunca ia. Até que um dia o cara chegou perto dele e falou assim, domingo agora eu vou lá na tua igreja. Aquele cara ficou numa alegria só. Ele ficou alegre, meu Deus, eu consegui. Agora vou levar o meu amigo lá, o meu vizinho, na igreja, né? E aí, então, ele pegou e começou a orar, Senhor, agora usa o pastor para que no dia em que ele for falar, ele tenha uma palavra poderosa, ele use um texto abençoado, que aquele homem possa ser tocado. E aí, então, aconteceu que chegou o dia que ele passou de carro lá, pegou o vizinho e foi com o vizinho. Chegando lá, o pastor estava lá na porta, e ele, pastor, esse aqui é o meu vizinho, aquele que eu falei com o senhor, que eu estava querendo trazer para a igreja, e ele então hoje veio, pastor, ele está aqui, né? Aí o cara saiu um pouquinho, eu falei assim, pastor, pega uma palavra boa aí para a gente ganhar a vida desse homem. E aí tudo bem, começou o culto, os louvores, o cara começou a adorar a Deus, ele estava lá na boa, e aí daqui a pouco o pastor foi e pegou a palavra. Vamos agora passar para a palavra. Aí o pastor começou a ler uma genealogia desse tipo aqui. E aí o cara, meu Deus, logo hoje que pastor foi procurar um texto desse, olha só o que esse texto vai fazer, um monte de genealogia, o pessoal falando da história, meu Deus, e agora? Era para ter uma palavra que ia ser uma palavra evangelística, e ele ficou lá atordoado com aquela palavra que o pastor estava dando. Aí eu só sei que chegou no final, o pastor foi lá e fez o apelo. E quando o pastor fez o apelo, aquele homem entregou a vida para Jesus. E aí ele ficou assim, mas como? Mas meu Deus, como é que aconteceu isso? Você aceitou Jesus? Eu aceitei Jesus. Mas por que tu aceitou Jesus? Ele falou assim, meu Deus, é tudo certinho na Bíblia, é tudo organizado, não tem desorganização, a gente vê que a Bíblia é bem elaborada, tem a história de cada um, eu acredito nessa palavra. E aquele homem até hoje estava lá na igreja, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Isso é uma coisa maravilhosa. E muitas vezes a gente, quando está olhando um texto desse, a gente fala, o que está acontecendo? Mas é interessante que surge aqui uma diferença, né? Surge ali dois versículos, né? Que está ali, depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. A gente tem que entender isso aqui. Enoque andou com Deus o quê? 300 anos. 300 anos. É um homem que tinha fé. É um homem que tinha uma intimidade com Deus, irmãos, sabe? Nós somos filhos de um Deus soberano, amém? Glória a Deus. Nós somos filhos de um Deus excelso, que está acima de tudo. Um Deus transcendente, um Deus que vai além dos limites humanos, um Deus que está acima de tudo e de todos. Porém, Ele não abre mão do relacionamento com o homem. Ele não abre mão do relacionamento comigo, contigo. Não, Ele quer se relacionar, sabe? Ele quer fazer com que a gente fique próximo dEle, sabe? Um Deus de relacionamento. Diga para essa pessoa que está do seu lado aqui, eu tenho um Deus de relacionamento. Um Deus que se relaciona. A gente pode ver isso lá no Éden. O que aconteceu lá no Éden? Para ficar no calor, está calor aqui, né? Então, a gente percebe, irmãos, aqui, que Deus é um Deus, desde o princípio, que se relaciona com as pessoas.
Você pode notar que se tu pegar lá no capítulo de Gênesis, no início, você vai ver a história da criação, mas você vai ver que quando Deus cria Adão, que é o ser, a sua imagem e semelhança, ele vai lá, todos os dias à tarde, ele pega e vai conversar com Adão. Estou falando mentira ou é verdade? Verdade, né? Vai lá e vê que eles estão ali conversando. Sabe, é Deus colocando Adão, sabe, para entender tudo aquilo que ele havia criado. E isso é algo que Deus também quer comigo e contigo. Nós não podemos de maneira nenhuma. Nós estamos vivendo num tempo, irmãos, de muitas lutas. E a gente às vezes tem abandonado aquilo que Deus tem deixado para nós. A gente tem fugido de Deus. Nós temos feito tantas coisas que temos deixado sempre Deus em último lugar. Aqui nós vimos aqui que o Jean falou, né? Buscar Deus em primeiro lugar e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não foi isso que nós vimos? E é isso que nós temos que fazer. Nós, como seres que somos a imagem e semelhança dele, nós necessitamos. O brilho que pode haver em cada um de nós se acaba quando nós nos afastamos de Deus. Quando nós não estamos perto dele, irmãos, o brilho de Deus acaba. A alegria que tem da gente falar de Jesus para os outros, irmãos, é uma marca que ninguém pode tirar, porque quando a gente fala de Jesus, a gente está falando de algo que Jesus fez por nós. E esse relacionamento que Jesus tem comigo e contigo, irmão, vai influenciar outras pessoas também a serem homens e mulheres de Deus. E sobre isso, querido, eu gostaria de destacar uma pequena reflexão. Será que ainda existe algum Enoque no nosso meio? Será que aqui, que nós devemos ter aqui 150 pessoas, mais ou menos, né? 150 pessoas aqui, nesse auditório hoje. Será que existe alguém aqui que Deus está olhando lá de cima e falando assim, está ali aquele camarada ou aquela mulher que eu estou me relacionando com ele. Meu Deus, ele está ali de uma forma, fazendo, me buscando, querendo a minha santidade, querendo que ele seja mais parecido comigo. Será que Deus tem condições de dizer isso sobre a sua vida, sobre a minha vida? E eu fiquei pensando, quando eu estava preparando, quando eu estava novamente pegando essa mensagem, sabe? Porque Enoque, irmãos, vivia em tempos difíceis. Pode passar aí para mim? Não, ainda pode deixar aí mesmo, daqui a pouco voltamos a isso. Sabe? Enoque vivia em tempos difíceis. Agora eu pergunto para você aqui, nós estamos vivendo em tempos fáceis hoje, irmão? Sim ou não? Tá bom ou tá ruim? Tem dificuldade, fala a verdade. A gente está receoso. Tudo que tem acontecido no Brasil, e não só no Brasil, agora no mundo. Nós estamos vendo lá a guerra que está saindo lá com Israel. Aquela guerra lá é algo que já está falando, né? São coisas que vão acontecendo na Bíblia e quando a gente menos espera, os finais dos tempos estão acontecendo no nosso meio. E por isso essa palavra, semana passada nós tivemos ceia, nós falamos sobre Isaías, que viu a glória de Deus, lá em Isaías capítulo 6, e chegando lá, ele quando se depara com aquela situação, ele fala, ai de mim que sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de lábios impuros. Sabe, ele estava ali falando, e ele chega nesse tempo, ele se assusta porque agora ele vê o próprio Deus. E quando alguém se aproxima de Deus, irmãos, pode ter certeza que a primeira coisa que nós vamos ver é a nossa miserabilidade, o nosso pecado aparecendo. E aí, irmãos, eu tenho uma responsabilidade como pastor, eu tenho uma responsabilidade como homem de Deus que me colocou na frente de um povo para guiar um grupo de ovelhas. Não que vocês estão ligados a mim de tal forma, mas eu preciso ensinar vocês, eu preciso falar e dizer aquilo que a Bíblia está dizendo para nós nesses dias, que nós precisamos buscar a santidade. Sabe, nós estamos muito acostumados com o que o mundo está nos oferecendo e muitas vezes estamos aceitando.
e o mundo e a nossa carne, eles trabalham, sabe, em unidade. Porque carne e mundo, irmãos, é uma coisa ali que está ali, ó, são interesses próprios. E muitas vezes nós estamos sendo tomados por essa situação. No sábado agora, ontem, a gente estava conversando sobre isso novamente, né? Parece até que eu estou pegando desse discipulado que a gente está fazendo todo sábado, mas ontem estava eu, Alex e o Vitor aqui mais uma vez, nessa discussão de como o pecado tem dominado, de como a santidade está ficando cada vez mais longe, e isso é um assunto que tem que bater dentro da nossa casa. Esse é um assunto que precisa ser tratado entre marido e esposa, entre pais e filhos. Você está entendendo? Nós precisamos, como igreja, também ter essas discussões nos bastidores. Muitas vezes a gente está falando sobre futebol, a gente está falando sobre política, a gente está só falando sobre os países que estão aí nessa crise toda, mas às vezes nós não estamos falando daquilo que está atacando a gente por dentro. O ataque geral que acontece, fazendo com que a gente vá lá e busque aquilo que é impuro, aquilo que não agrada a Deus de maneira nenhuma. E Enoque vivia em tempos difíceis, num cenário comum de uma simples genealogia. Estava ali, nasceu, viveu, teve filhos, morreu, né? E pronto. E aquilo ali continua. Mas aí, de repente, ele surpreende nossa expectativa. Ali, quando a gente lê, a gente não lê de qualquer maneira. Quando a gente chega aqui, e Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. E aí a gente se dá conta, irmãos, que está chegando o dia e a hora em que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. E tem muita gente aí que, ó, tá nem aí, tô nem aí, né? Não tem aquela que fala? E é verdade. As pessoas não estão ligando. Mas eu, como pastor, em primeiro lugar, eu tenho que tomar conta de mim, né? Porque isso é importante. Eu não sei quantos aí, a Miriam, né? Colocou um dia, o pastor Kleber também colocou um dia, umas imagens feitas por inteligência artificial, né? Que começou a rodar. Eu vi que rodou em todas, como é que se diz? Nos aplicativos, né? Nossos aí, a gente pôde ver. Quem viu aquelas cenas? Alguém viu, né? Ninguém viu? Só eu? Ah, sim, né? E aí, ali tinha um grupo de pessoas que estava ali encenando o final dos tempos. E aí tinha uns correndo, e aí um corria, aí daqui, meu Deus, eu estava lá dentro do meu carro, de repente o Uber sumiu, ele foi arrebatado. E o cara saiu de lá, o que aconteceu? Será que é aquele negócio que falaram que Jesus vai voltar para arrebatar a igreja? Daqui a pouco vem outra mulher, e a mulher com a Bíblia na mão, e ela fala assim, mas meu Deus, eu estou na igreja direto, eu venho para a igreja, eu faço isso, eu faço aquilo, mas será que eu fui deixado para trás? E aí daqui a pouco veio outro homem, eu estava na igreja, e eu estava lá, e inclusive até o meu pastor ficou também, e nós ficamos aqui, mas será que o que nós fizemos de errado? Sabe, irmãos, aí vai ser muito tarde. Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Se eu tivesse mais coragem, eu cantava essa música aqui hoje, né? Um acompanhamento e tudo, né? Isso aí. Mas esse é o hino do cantor cristão. Hoje Cristo, amanhã pode ser muito tarde. Sabe, eu talvez esteja falando aqui com pessoas que ainda estão na sua caminhada. E vocês precisam tomar uma decisão. Mas nós não podemos, irmãos, colocar isso debaixo dos panos. Isso não é uma conversa que tem que ser guardada e esperar do tempo, não. Nós estamos no tempo de hoje, o agora. Esse minuto é o mais importante. E se a gente não fizer isso, irmãos, a gente pode ser pego de surpresa. Eu não quero ser pego de surpresa. Eu não quero de maneira nenhuma. E aqui Enoque, ele já nos traz essa notícia, né? Que Deus, o Deus dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso, Ele está disposto a levar para perto deles os seus filhos queridos.
os filhos que o amam, né? Porque o importante, Deus me ama, Deus não me ama. Deus te ama. O grande problema é que você, às vezes, não ama a Deus. Porque nós não podemos falar que falta amor em Deus, porque Deus é amor. Você está me entendendo? Muita gente Deus não me ama. Deus vai amar todo mundo. Ele deu oportunidade para todos. E se a gente não pegar isso, irmãos, a gente vai passar, sabe? A gente vai ficar dormindo no tempo. E quando vê, a gente vai ser pego de surpresa. Eu não quero isso para mim. Dentro dessa narrativa que nós estamos falando, quando a gente fala narrativa, né, meu Deus do céu, né? Só Jesus na causa, não é? É a narrativa bíblica, né? Essa narrativa bíblica, que é uma narrativa verdadeira, uma narrativa que realmente está falando a verdade, irmãos, ela surpreende, ela nos surpreende, quebra a sequência lógica para demonstrar a sua fidelidade e intimidade com Deus. Esse homem fez a diferença, porque agora nós estávamos partindo ali para o dilúvio, porque, se você notar, Enoque é avô de Noé. Você sabia disso? É que eu cortei ali no 24, mas se tu continuar, vai nascer Noé. E aí você vai ver que Enoque é avô de Noé. E aí dá para você ver a influência que existe dentro de uma família. Aquela mesmo homem que foi arrebatado por Deus, agora também tem um filho que foi chamado por Deus para poder salvar toda a criação que estava ali, os animais, a vida na terra, onde Deus chama Noé, e Noé começa a fazer a arca do Senhor, e então eles vão ali trabalhando, e aí graças a Deus deu continuidade, porque a vontade de Deus é relacionamento. Deus quer se relacionar. Igreja Batista em Navegantes, eu estou aqui trazendo uma palavra nesses dias. Tivemos uma semana de oração falando sobre santidade, Deus agindo no nosso meio, Deus fazendo a obra no meio da oração, onde nós estávamos ali, irmãos. Deus está querendo que a gente quebre o ciclo do pecado que existe nesse mundo. Não adianta dizer, pastor, mas o mundo está muito perdido. Não importa como o mundo está. Importa é que o nosso Deus é maior. Ele é maior do que tudo e Ele pode nos dar verdadeiramente o livramento. E como consequências, irmãos, dessa fidelidade, Deus deu a Ele algumas bênçãos imensuráveis. E aí eu queria ver, pode passar agora, por favor. Primeiro, bênção que Ele fez como homem. Ele quebrou o ciclo do pecado. Como assim, pastor? Então, Enoque, depois que Enoque subiu aos céus ali, ele quebrou o ciclo do pecado? Não, ele não quebrou o ciclo do pecado, mas ele quebrou o ciclo que estava acontecendo ali na genealogia, ali que estava contando. Ele quebra sim. Adão foi expulso do Éden. Deus falou assim, não, Adão, como você pecou, então agora você não pode ficar mais aqui. Pegou a mochila dele, a mochila de Eva, deu lá o alimento dele, vai agora e vai andando. E eles saíram do Éden. E aí, até então, não havia mais. Acabou, apesar que Deus, quando está falando com Eva, Ele fala com Eva, e nascerá de ti um descendente que vai pisar na cabeça da serpente. Você lembra disso? Sim ou não? Todo mundo lembra. E esse estava falando e apontando para Jesus, que ia acabar com o ciclo do pecado, que ia acabar com esse momento em que a gente vivia. E aí o que acontece? Ali Adão foi expulso do Éden, mas agora, com essa ação de Deus na vida de Enoque, porque Enoque... Porque Enoque agora, irmãos, ele é o primeiro dentre todos aqueles que haviam pecado, que agora Deus pega e escolhe para ele.
Deus está dizendo mais uma vez, eu quero, olha para você, humanidade, olha para você, povo, eu quero me relacionar com vocês. E aí, então Enoque retornou para Deus, agora abriu novamente a porta. Mas não era só quando Jesus, não. A vida de um homem, que foi um homem que adorou a Deus verdadeiramente, enquanto viveu durante os 300 anos dele. Deus se agradou dele e quis ter ele por perto, irmãos. É assim que Deus também quer fazer com a igreja. Quem é a igreja de Deus, levanta a mão aqui, dá um glória a Deus. Glória a Deus, irmão. É isso que Deus quer fazer com você. Ele quer estar um dia com a gente lá em cima, glorificando a Ele, agora por todos os feitos, porque nós vencemos as batalhas e nós estamos agora ao lado dEle. Não, vamos ler, lê ali comigo, ó. Não é diferente hoje. E morrer condenado. Era isso que estava, aquele tempo principalmente, aquilo que estava acontecendo. O povo estava cada vez mais fora. E é por isso que Deus vai lá e trabalha na vida de Noé e fala, Noé, olha, cansei, agora eu vou destruir tudo. E você vai construir uma arca e você vai ser ali, né? Aquele que vai trazer salvação para um grupo de pessoas, para os animais. E aí Deus então começa a trabalhar na vida de Noé. Mas aquele povo já estava perdido. Era um povo que dava-se em casamento. É um povo que estava desequilibrado, assim como nós vimos hoje. Nós estamos vendo a nossa sociedade se enterrando, a nossa sociedade se afundando cada vez mais. E o pecado, irmãos, sempre vai piorar. O pecado não vai melhorar. A única coisa que vai melhorar é a santidade na nossa vida. Quando nós dissermos não para o pecado, quando nós que somos nascidos de novo, nós somos nova criatura. A nova criatura que nasceu através de Cristo Jesus, irmãos, nós temos como dizer não ao pecado. E dizer nós não queremos viver dessa forma, sabe? Se hoje pudéssemos traçar um capítulo das nossas gerações, como ficaria o nosso nome neste capítulo? Nasceu, viveu tanto tempo e morreu. Ou nasceu, andou com Deus e sumiu da terra. Daqui a pouco é o que vai acontecer. É a promessa de Deus para arrebatar a igreja do Senhor. Vai ter gente que vai se surpreender, mas o fulano de tal estava aqui, de repente sumiu. Foi isso que aconteceu com Enoque. Enoque estava abrindo um precedente. Enoque estava demonstrando algo que Deus havia planejado para cada um de nós, sabe? E Deus está preparando uma geração que vai quebrar o ciclo do pecado, que vai fazer a vontade de Deus e mudar a história do homem. Agora eu pergunto, você quer participar dessa geração, irmãos? Será que somos nós que estamos aqui? Ou será que a gente vai ser sucumbido pelo pecado? Que a gente vai ser atropelado por essa situação? Ou a gente vai reagir? Ou a gente vai tomar uma decisão? Ou aqui, nossas crianças que estão aqui, porque criança ora. A criança ela tem como orar e ela já tem como pedir. E cabe a eu como pai, a você como mãe, a você como aquele que é responsável, começar a ensinar e saber que seus filhos vão ter que aprender a orar e com fervor para escapar das garras do diabo. Nós precisamos, irmãos, entender isso. Não podemos deixar de maneira nenhuma que o mal tome conta da nossa casa. Nós estamos olhando para os nossos adolescentes, e nossos adolescentes são um potencial tremendo. Estão ali cheios de energia, cheios de alegria, querendo servir a Deus, dar o melhor que eles têm para Deus, mas muitas vezes nós como família temos entregado os nossos adolescentes nas mãos do inimigo, deixamos eles ficar lá com os seus celulares, eles podem ver o que quiserem, eles vão lá, bebem do que põem lá nas redes sociais, e vão lá, daqui a pouco quando tu vê, é uma coisa terrível, sabe? Isso é uma coisa que não pode acontecer, irmãos, porque a visão tem que vir dos pais. Quem é pai aqui e mãe, levanta a mão, por favor. Quantos pais e mães eu tenho aqui nessa casa hoje? Levanta aqui, por favor. Eu gostaria de ver, olha só quantos pais e mães temos aqui. Isso é uma responsabilidade nossa.
de ensinar, porque esse ciclo do pecado, irmãos, tem que acabar, sabe? O exemplo de caminhada de Enoque na terra serviu como uma referência para Deus estabelecer o padrão, sabe? Deus chega ali e fala, eu vou escolher aqueles que me buscarem, aqueles que estão ali com o coração voltado. Buscar-me-eis e o quê? Vamos lá, todo mundo junto, vamos falar, vamos. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem de todo vosso coração. Não é isso que fala? Não é de qualquer maneira. Gente, olha para mim. Não é de qualquer maneira. Não é do nosso jeito. Você está me entendendo? Eu tenho que pegar e aí ouvir aquilo que Deus tem para a minha vida. Porque se eu não ouvir o que Deus tem para a minha vida, irmãos, eu vou fazer a minha vontade, mesmo estando servindo aqui o Senhor na igreja. Daí, a minha pergunta é, será que Deus pode usar a minha caminhada para estabelecer algum padrão ou referência nessa vida? Será que quando os seus filhos olham para você, eles vão dizer, eu quero ser igual ao meu pai, eu quero ser igual à minha mãe? Será que você pode falar que você tem a capacidade de seu filho? Assim como Paulo fala, né? E agora? O que Paulo falou, né? Olha, eu falei hoje de manhã aqui, eu esqueci né? Olhe para... Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo, irmãos. Olha só que coisa maravilhosa quando a gente ouve alguém falando um negócio desse. Você tem coragem de falar isso? Sabe? Eu muitas vezes ficava ali, puxa, será que eu posso falar isso? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo, irmãos. E é isso que a gente precisa, porque se a gente não tiver ninguém para ser a nossa luz, e aí a palavra de Deus, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A gente precisa de lâmpada para nos ajudar, que nós sejamos essa lâmpada, que nós sejamos essa luz que vai brilhar no caminho dessas crianças ou dos adolescentes ou dos jovens que estão à nossa volta, para que eles possam olhar para nós. Aqui nós estamos vendo um homem comum, um homem como eu e você, que andava no meio de um povo pecador, como nós estamos aqui hoje, irmãos. Mas mesmo assim, ele fez a diferença. A caminhada dele mudou a estratégia. Deus estabeleceu ali algum padrão e referência através da vida daquele homem. A segunda coisa que a gente vê, pode passar, ele foi a primeira pessoa descrita na Bíblia como sendo tomado por Deus. Qual foi a outra? Elias. Elias foi arrebatado. E Elias foi arrebatado e levado aos céus, né? Deus tomou para si. Em Elias a gente tem um relato maior. Em Elias a gente vê ali como aconteceu, a gente vê que Eliseu estava com ele e de repente vem uma carruagem de fogo e pega ele, leva para os céus, né? E a gente vê o que aconteceu na história, principalmente de Eliseu, que começa a contar isso, porque ele era prova do que aconteceu com Elias. Mas aqui, nós estamos vendo aqui que ele foi o primeiro. Ninguém tinha ido daquela maneira até o céu. Ninguém. Até então, eles estavam indo, né, pela morte, né? Morriam, né? Mas agora não. Deus pega uma pessoa viva e leva ele para estar do lado dele, porque Deus se alegrava. Sabe, irmãos, isso é um relacionamento interno com Deus. Vamos lá. Enoque vivia, leia comigo, vamos lá. Fala assim, meu Deus, pode falar, irmãos. Ai de mim, né? É o Zai da Bíblia, né? Ai de mim, porque esse homem não era digno das pessoas estarem com ele. Deus falou, não, esse camarada está uma vida de santidade. Irmão, santidade é possível. Diga para o seu irmão que está do seu lado aí.
santidade é possível. Sabe, a gente tem que acabar com a mentira do diabo que diz que nós não podemos ser santos. Ah, mas não é bem assim. Essa mulher só quer saber de igreja. Meu Deus do céu, esse homem só quer saber de igreja. Não, ele não está querendo saber de igreja, ele está querendo saber de Deus, irmãos. Essa é a diferença que faz. E esses dias que a gente começou a falar sobre intimidade com Deus e santidade, irmãos, eu tenho pensado muito nisso, porque eu olho para mim, eu não estou olhando nem para vocês, eu estou olhando para mim e vendo que eu preciso tomar atitudes que venham me fortalecer na fé, que venham me fazer para ser parecido com esse camarada que é chamado de Enoque, esse homem que a gente está ali, viu alguns filhos dele, né? Os nomes dos filhos dele, mas é a única coisa que a gente sabe, né? E a gente precisa caminhar, porque é um relacionamento, uma intimidade tão boa com Deus, que o próprio Senhor o queria sempre perto. Como é que a gente consegue ter uma intimidade mais perto com Deus? Vamos lá, eu queria perguntar para você, o pastor está precisando de ajuda. Então, o que eu preciso para ter um relacionamento de intimidade com Deus? Vamos lá, fala alguma coisa para mim. Hein? Oração. Quem acha que oração é uma porta para essa intimidade com Deus? Aí, levanta a mão aí. Glória a Deus. Amém? Sim ou não? Agora eu pergunto, qual o tempo que você está orando? Eu acho, irmãos, não só acho, como posso dizer para os irmãos, que a oração é o caminho que Deus abriu para esse relacionamento. Não tem outra coisa. É claro que você tem que ler a palavra de Deus também, certo? Ler a palavra de Deus, conhecer. Mas quando você lê a Bíblia, você deve chegar. Por exemplo, você chegou aqui em Gênesis 5, aí chega lá, você fala assim, mas o que aconteceu aqui? Espera aí, Enoque? Todo mundo morreu. Mas aqui está falando que esse homem teve uma vida. Por que esse homem teve uma vida dessa? E aí então, você vai começar a ler na Bíblia e você vai pedir a Deus, Senhor, eu quero saber qual é o segredo. E aí, Deus, Ele está pronto para revelar aos seus filhos. E a revelação vem através do tempo que você gasta. Você gasta, às vezes, 2, 3 horas vendo filme, às vezes faz maratona de filme, passa a noite toda vendo filmes, né? E vai passar a noite toda lá, mas chega no outro dia, estou até cansado, maratonei. Eu falei assim, glória a Deus, buscou a Deus. Não, estava vendo filme. E filme, às vezes, muitas vezes não vamos prestar para muita coisa. Mas a gente não quer gastar tempo com Deus. E por isso nós não temos intimidade. E por isso Deus não se sente atraído por muitas pessoas, porque nós estamos vivendo uma falsa religiosidade. Nós estamos estamos botando uma roupa, sabe? Uma máscara. E estamos participando de um teatro, querendo dizer que somos filhos de Deus. Mas às vezes nós somos pessoas que estamos ali, sabe? Errados, fazendo coisas erradas, irmãos. E Deus, Ele tem pressa de acordar a igreja. Deus tem pressa de ver homens e mulheres se santificando e buscando a sua palavra. Isso através de joelho no chão, irmãos. Eu digo para você que não tem coisa melhor. Quando a gente começa a orar, irmãos, sabe o que acontece? As portas dos céus se abrem, as revelações de Deus vão acontecer na nossa vida, porque Deus quer compartilhar os segredos dEle com a gente. Deus quer dividir, sim. Deus quer dar você, sim, uma autoridade para que você possa fazer a diferença nesse mundo. Mas eu preciso buscar. Eu tenho que dizer, sabe, Enoque se destacou. Como ele se destacou? O que ele fez? Será que ele era mais bonito do que os outros homens? Será que ele foi feito de um jeito especial? Não, foi feito igual a mim e a você. Mas foi as atitudes dele que mostrou que ele valorizava ao Senhor. Nós precisamos valorizar o Senhor, irmãos. Nós não podemos. Acredito que a ação de Deus de interromper a sua vida na terra está ligada diretamente com a intenção de Deus em estar mais perto de um homem de fácil acesso para ele. Era isso que acontecia.
Deus falou assim, meu Deus, esse homem tem um relacionamento comigo e está lá embaixo no meio daquele povo. Está uma miséria terrível do lado dele, mas ele está lá fiel. Um homem com uma santidade que está brilhando, que é algo que eu estou vendo daqui de cima. Eu vou trazer ele para perto de mim. Deus quer relacionar. Enoque não tinha relacionamento parcelado, irmãos. Sabe? Enoque não tinha relacionamento parcelado com Deus. A Bíblia diz que ele andava, e esse verbo andava, irmãos, ou seja, é uma ação contínua, uma ação perene, é algo que acontece, é contínuo, é algo que ele não para, ele conhece a Deus, mas quanto mais ele conhece a Deus, mais ele quer saber de Deus, e aí ele vai buscando, ele vai encontrando, porque se a gente buscar, a gente vai achar. E aí, quando a gente sabe o segredo de Deus, irmãos, nós fazemos a diferença no mundo. Tento imaginar o sentimento e a intenção de Deus, sabe, irmãos? Porque Deus tem um sentimento, Deus é amor. Então, a gente não pode pensar que Deus é tão diferente, sabe? Deus é amor, e essa é a intenção de Deus, tá? Porque a nossa vontade é estar sempre junto e compartilhando de um relacionamento íntegro e sincero com quem a gente ama. É ou não é? Você gosta de estar perto dos seus. Quem gosta de ficar aqui perto da esposa e do esposo aí? Levanta a mão. Você gosta? Se tem uma coisa boa que eu gosto é ficar perto da minha esposa. Ela pensa que não, né? Ela já fala, eu gosto tanto de ficar perto de você. Ela repete isso muitas vezes, né? Como eu gosto de ficar só com você, né? E aí eu falo assim, mas eu também gosto de ficar perto de você. Sabe, porque isso é algo comum. Eu adoro ficar perto das minhas netinhas, né? Eu sempre estou dando uma fuga, né? Eu venho para cá trabalhar na igreja, eu estou aqui, daqui a pouco me dá uma saudade, aí eu falo assim, vou dar uma olhadinha nas meninas, eu corro lá para o outro lado, vou lá, entro, dou um beijinho, falo, chego só ali, oi, vem aqui, vovô, vem ver vocês, porque eu tenho o prazer de estar com essas crianças que eu amo. O meu relacionamento com a minha esposa, com minhas filhas, irmãos, é algo que me dá alegria. E esse também é o sentimento de Deus com a gente. Deus, ele quer se alegrar quando vem e faz uma visita para a gente. E muitas vezes a gente está colocando Deus por último. Sabe, irmãos? Um Deus sincero, assim também é Deus. Ele quer ter algo com a gente. Vendo o Senhor agindo assim, irmãos, com Enoque, me preocupo na questão. Olha só essa questão que eu coloquei aqui, não está ali para vocês, né? Está aqui. Pois hoje a nossa vida está voltada para o imediato. Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Vai lá. Vamos dizer que você está comigo aqui. É verdade ou não é? O imediato. Tudo agora é imediato. Damos mais ênfase ao prazer momentâneo e aos nossos interesses do que pela vontade de Deus. A vontade de Deus sempre é boa, perfeita e agradável. Mas muitas vezes ela não é, como imediato. Ela demora um tempo. E eu queria até contar para você um pouquinho aqui de uma história que aconteceu comigo. Uma vez eu estava em casa e tocou o telefone, né? E aquele telefone antigo ainda, né? E eu peguei, fui atender, era uma enfermeira. E essa enfermeira era lá da igreja. E ela cuidava de um casal de velhos, né? E ela falou para mim, pastor, eu queria ver se eu podia vir aqui em casa, porque, em casa não, na casa desse pessoal que eu estou tomando conta deles, essa mulher está com tantas dores, ela está indo para o médico, já levamos lá, o médico examinou, mas ela não para de ter dor, e eu queria que se eu viesse aqui orar, porque, quem sabe Deus pode fazer algo. E eu falei assim, tudo bem, então que dia que vamos? Aí marquei certinho, aí no dia eu cheguei lá, eu lembro até hoje, né? Porque aquele dia foi inesquecível, né? Um dia que marcou a minha vida, e é um daqueles dias que eu contei semana passada, né? Aqui,
que eu ouvi a voz de Deus, né? Porque eu ouvi a voz de Deus audivelmente 3 vezes. E essa foi outra vez que eu ouvi a voz de Deus, porque nós estamos lembrando lá de Isaías, que ouviu a voz de Deus também falando com ele. E nesse dia, eu chegando lá na casa, eu lembro que a cerquinha dela era desse tamanhozinho, isso me chamava a atenção, que eu sou lá do Rio de Janeiro, só tem murão, né? E aí quando eu chegava lá, cerquinha pequenininha, aí eu passei, entrei, e aí eu lembro que quando eu cheguei na porta da casa dessa mulher, estava a porta aberta, eu olhei para cá, ela estava no sofá, e ela estava vendo televisão, aí eu olhei para o sofá, vi ela, e aí olhei para cá do lado, e eu vi ali, e tinha 2 imagens em cima da televisão, e aí eu não quero tocar nesse assunto, mas eu quando olhei para aquele do lado esquerdo, né, olhando ali, eu olhei para aquilo, assim, eu pensei comigo, aqui Deus não vai fazer nada, eu falei, só para você ver como nós, às vezes, queremos que a vontade nossa seja plena, e aí então, eu continuei a visita, você imagina só, um pastor que chega numa casa e ele determina alguma coisa, né, pela que ele viu, e agora ele vai lá e dá continuidade. E eu fui lá, dei continuidade, cheguei lá, me apresentei, coisa e tal, a enfermeira veio, e aí pegou e começou a falar, pastor, ela está assim, assim, assado, e aí então vamos orar por ela. E eu comecei a orar por ela, e eu fui orar, irmãos. E eu não sei por que eu orei, porque se eu já tinha determinado que Deus não iria fazer nada, por que eu orei? Sabe por causa de quê? Porque a minha vontade, né, estava na frente da de Deus. E aí, então, eu orei por aquela mulher, e eu comecei a orar, e eu sei que quando eu acabei de orar, aquela mulher, ela pegou, e quando eu estava tirando a minha mão, né, que eu dei a mão para ela segurou a minha mão, e ela começou a falar, pastor, mas ainda está doendo demais, pastor, eu estou com muita dor. E aí eu comecei a ouvir a ela, e quando eu comecei a ouvir a ela, nesse momento eu parei de ouvir a voz dessa mulher, e daqui a pouco eu comecei a ouvir agora o estrondo da voz de Deus falando aqui dentro de mim, sem eu poder nem ter reação como tive semana passada, de olhar para o alto, para baixo, mas ali Deus começou a falar comigo, e Deus falava assim comigo, quem você pensa que é, para determinar com quem eu faço e com quem eu deixo fazer, sou eu que te mandei aí, você é meu servo, e você vai ser usado para que isso aconteça, eu quero curar essa mulher, e ela vai sair curada hoje aí, você não vai ficar, e eu ouvindo aquilo, e aí aquela mulher estava falando, quando eu voltei, depois de ouvir essa palavra de Deus, espantado, né, tonto, olhando para aquela situação, e ela falou para mim, mas está doendo muito, e aí eu falei assim, eu posso orar pela senhora de novo? E ela, pode. E aí eu fui lá, orei para ela novamente, e aí eu clamei, Senhor, me perdoa pelo meu pecado, me perdoa porque eu quero, às vezes, tomar a iniciativa, e eu tenho que entender que é o Senhor que faz todas as coisas, eu estou aqui só como servo do Senhor, então me perdoa pelo meu pecado, e faz a tua obra na vida dessa mulher, e eu orei em nome de Jesus, amém. E aí eu perguntei, aí você ainda está com dor? Ela falou assim, ainda estou com dor, pastor. Aí eu falei assim, posso orar de novo? E ela falou assim, pode orar. E aí eu fui lá, orei para ela novamente, e comecei a orar, e ela pedindo a mesma coisa, falando, Senhor, me perdoa, porque eu sou um homem pecador. E aí falei, e aí quando eu orei, e estava orando, daqui a pouco aquela mulher, ela começa a sentir uma dor muito forte agora no braço dela, e ela, meu braço está doendo, meu braço está doendo. E aí então, naquele momento eu peguei e entendi a ação diabólica que estava acontecendo, e aí eu entendi por que Deus falou que queria operar na vida daquela mulher naquele dia, e eu peguei aquele braço dela, eu peguei ali, e eu falei assim, em nome de Jesus, agora eu repreendo essa ação maligna que está acontecendo, e que vai embora agora, sai em nome de Jesus, esses demônios que estão agindo na vida dessa mulher. E aquela mulher, então, irmãos, pronto, parou de gritar, e aí quando ela parou de gritar, eu olhei para ela, falei assim, e aí, como é que está? Ela falou assim, ai pastor, estava doendo aqui, mas parou a dor, né? Aí eu falei assim, então levante aí da cadeira. Ela falou assim, não pastor, e a minha coluna? Mas você não falou que parou de doer? E ela falou assim, não, mas pode doer de novo.
não, vamos, levante. Aí eu pedi para ela levantar, dei a mão para ela, ela se levantou, e eu falei assim, levanta o braço, vem para cá, vem para lá, faz isso, faz aquilo. A senhora está com dor? Não, estou com dor. Então, louvado seja o nome do Senhor. Sabe, irmãos, a vontade de Deus tem que estar na frente. Nós precisamos, às vezes a gente faz um culto bonito, a gente tem tudo aqui nessa igreja, bom, tudo organizadinho, mas às vezes não é um ambiente que está propício para Deus, porque muitas vezes a ação maligna está tomando conta. Nós precisamos de uma igreja que possa estar trabalhando, batalhando, lutando, sabe? Porque quando Deus age, ninguém pode impedir. Ninguém vai poder impedir. A igreja vai triunfar. E aquela igreja que eu estava vivendo naqueles dias, né? Aqui, né? A José está aí, que participou, o Carlão participava desse tempo comigo lá, Valério também. A gente viveu tempos maravilhosos. Era uma igreja comum, uma igreja que não tinha muita coisa, mas quando as pessoas chegavam, eram transformadas, mas era por poder da oração. A gente orava 24 horas, irmãos, por dia. Não era simplesmente orar em casa, mas a gente orava na igreja, tinha um turno de oração, a igreja estava sendo ali coberta pela graça de Deus, pelo poder de Deus. E é por isso que nós precisamos sim, sabe, acreditar, né, nessa ação de Deus, que é capaz de interromper a vida aqui na terra, que está ligado, é Deus querendo mudar. Um homem fez a diferença, e aí depois a gente vai ver o neto dele, que salva, né, o universo ali, né, que pega e tem condições de manter a vida na terra por causa da obediência do seu neto. Deus, ele tem o poder. Hoje nós percebemos mais a intenção de Deus em resgatar alguns para evitar que esses voltem a cair, sabe, do que buscar e chamar os seus servos para estar mais perto dele. Sabe, hoje Deus está pensando assim, ai meu Deus, eu acho que eu vou pegar Geliel já, vou tirar ele de lá, né? Aí através da morte, porque para ele não cair. Ah, o fulano de tal, meu irmão lá, meu irmãozinho, eu gosto tanto, mas ele está entrando, enveredando por caminhos tortuosos. Ai, Deus às vezes, pelo amor dele, ele quer tirar a gente para que a gente não peque, irmãos. Mas que não seja esse o motivo de Deus, que o motivo de Deus tirar a gente daqui não seja por causa dos nossos pecados, mas seja por causa da nossa santidade que chamou a atenção dele. Uma santidade viva, uma santidade que a gente possa saber que a alegria do coração de Deus, a alegria que está no coração de Deus. Porque sem Ele nada podemos fazer. Então eu me questiono, será que ando com Deus ou a minha vida está voltada a encontros voluntários ou determinados por Ele? A minha vida precisa ter continuidade, assim como a vida de Enoque. E Enoque andava com Deus. Terceiro e último, vamos lá? Passar e eu vou ler com vocês, vamos lá. De forma clara e objetiva, percebemos a abertura de um precedente divino na ação de tomar Enoque para si, ou seja, no resgate e salvação dos que são seus. Deus estava dizendo ali, lá, depois do Éden, depois que Adão foi expulso de lá. E aí Deus está falando assim, olha, eu abro aqui a porta novamente dos céus. Sabe, ele já havia dado o sinal, mas ele antes de Jesus vir à terra, para perdoar os nossos pecados, para morrer na cruz, ele vai lá com Enoque e já começa a dar sinais que ele estava disposto a fazer coisas maiores ainda. Deus usa Enoque como um ícone para mostrar que ele salva os que andam com ele. Eles salvam aqueles que caminham com ele. Daí surge um questionamento, será que a minha vida e atitudes de hoje irão me conduzir ao mesmo final glorioso de Enoque? Será que a minha vida vai me conduzir a isso? Pode passar, por favor. Será que as minhas atitudes dizem mais do que os meus sermões? Eu estou aqui pregando para você, eu preguei semana passada sobre santidade, estou pregando hoje sobre santidade, mas será o que sai da minha boca é só palavras? Será que vocês conseguem ver em mim atitudes que eu possa estar buscando a Deus de todo o meu coração?
Sabe, irmãos? Isso é importante. Não adianta, porque a gente não pode viver só de palavras. O que vale mais? Palavras ou atitude? O que vale mais para você? Palavras ou atitude? Eu falo que faço negócio, mas não faço, adiantou alguma coisa? Nada. Então, irmãos, nós temos que agir. Nós temos que ser, sabe, de ser. Não adianta só querer, mas eu preciso ser. Eu quero ser santo, mas eu preciso ser santo. Irmãos, isso é uma batalha. Isso é uma luta que tem que ser travada. Então, nós estamos aqui hoje, nesse domingo, e queremos que essa palavra tenha retorno. Eu não estou jogando essa palavra ao vento, mas eu estou jogando essa palavra para que possa encontrar corações cheios de fome e sede de Deus, sede do Espírito Santo, sede de um Deus que é soberano, poderoso, irmãos. Esse é o meu desejo, para que caia em solo fértil, para que gere, realmente possa começar a brotar e gerar frutos abundantes para a glória de Deus. Enfim, que possamos ter esta verdade impregnada em nosso espírito, alma e corpo. Precisamos andar com Deus. Pode passar. Se Deus tem um relacionamento com os que o procura e os toma para si, nós precisamos prestar muita atenção no nível de relacionamento que temos com Deus. Precisamos então vigiar, fazer um autoexame pessoal e avaliar-se, e avaliar se temos sede e fome de Deus. Você tem fome de Deus, irmãos? Você quer? Qual o tempo que você dá para Deus? Pastor, eu venho aqui na igreja, mas olha, pense bem, a gente tem 2 cultos durante a semana. Nós temos o nosso pequeno grupo, que eu quero só fazer aqui um ressalto bem sobre os pequenos grupos, irmão. Nosso pequeno grupo está uma beleza, amém? Cadê o meu pequeno grupo aí? Levanta a mão e dá um glória a Deus aí, pequeno grupo, né? Glória a Deus, tem sido bênção, né? Tem sido bênção o nosso pequeno grupo. A gente está indo lá, essa semana eu nem fui, né? Porque eu tinha um compromisso, eu não fui, mas eu estava vendo a alegria do povo lá. Eu vi que o povo estava todo alegre, o povo estava ali compartilhando a palavra, estava orando um pelos outros, irmãos. A gente tem esses ambientes para facilitar, para nos unir. E ali no pequeno grupo é uma coisa tão boa, porque aqui só quem fala sou eu. E falo demais, né? Você já deve estar até olhando para o relógio aí. Eu falo, mas lá no pequeno grupo todo mundo fala. Todo mundo tem voz. E aí a gente pode fazer e compartilhar. Sabe? Então nós precisamos, irmãos, vigiar, fazer um autoexame pessoal e avaliar se temos sede e fome de Deus. Não podemos deixar para amanhã. Amanhã pode ser? Amanhã pode ser? Hoje, Cristo que te quer salvar. Sabe? E como eu falei no início, a gente está aqui, e aí eu gostaria que você fechasse seus olhos agora, que você abaixasse a sua cabeça. E eu queria perguntar, quem sabe nessa noite em que a gente falou sobre genealogia, sobre a vida de um homem, será que tem alguém aqui nessa casa hoje que quer entregar sua vida para Jesus? Será que tem alguém aqui hoje que ouviu esses relatos que a gente estava falando de santidade, mas que você, de certa forma, foi tocado pelo Espírito Santo de Deus aí, e você quer hoje entregar sua vida para Jesus? Eu queria dar oportunidade a você, está todo mundo com a cabeça baixa, e eu gostaria de perguntar a alguém aqui que quer entregar sua vida para Jesus. Se tem alguém que quer entregar sua vida para Jesus, levante a sua mão. Eu estou te olhando daqui. Deus abençoe você, né? Uma criança, e criança é bênção de Deus, né? Glória a Deus. E a gente vai orar por ele. Há mais alguém? Não fique com vergonha, sabe? Porque afinal de contas, a gente precisa de Deus. A gente precisa da graça dele. A gente não pode de maneira nenhuma, irmãos, deixar passar o tempo. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Há mais alguém? Só tem um menino. E eu vou chamar ele aqui para frente. Vem cá para frente. Vem. Vem cá, rapaz. Está sem coragem agora? Vem cá.
É uma criança, mas a gente vai orar por ele ali mesmo. Agora eu pergunto para você que está aqui, com a cabeça baixa, quem aqui quer ter uma vida de santidade? Tem alguém aqui que quer ter vida de santidade, irmão? Se tem, levante a sua mão. Eu gostaria de estar orando por você. Quem quer ter uma vida de santidade? Sabe? Levante a sua mão. Isso, não fique com vergonha. Levante a sua mão. Se você quer ser uma vida de santidade, uma vida que verdadeiramente vai chamar a atenção, sabe, daquele Deus que está lá procurando os Enoques dessa terra. Eu quero, irmãos, eu queria que a igreja toda tivesse nisso comigo, para que a gente pudesse ser uma igreja santa, uma igreja gloriosa, como diz lá, uma igreja que está vivendo um relacionamento íntimo com Deus. Glória a Deus. Eu queria orar nesse momento. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero, em nome de Jesus, agradecer pela vida dessa criança. Deus, eu não sei o nome dele, mas o Senhor sabe. Ele estava aqui com os ouvidos atentos. Foi um dos que levantaram a mão imediatamente, Senhor. Assim como a atitude dele foi imediata, Senhor, que Tu também sejas imediato com ele, Senhor, agindo de modo sobrenatural na vida desse menino, para que ele possa, Senhor, crescer, para que ele possa ser um homem segundo a Tua vontade, segundo o Teu propósito, Senhor. Eu quero orar também pelos meus irmãos, ó Pai, que nessa noite se identificaram e que vão falando diante daqui, ó Deus, que querem ter uma vida de santidade, uma vida que agrade a Ti, Senhor, acima de tudo, e que abre, Senhor, portas, ó Pai, para que nós possamos atrair a Tua presença para essa terra que está, Senhor, tão banalizada, cheia de pecado, Pai. Em nome de Jesus, abençoe a vida de cada mulher, cada homem que tomou essa decisão nessa noite, e que Teu Espírito Santo, Senhor, esteja agindo de modo sobrenatural na vida de cada um deles, ó Pai. Senhor, e que o Senhor possa nos dar, Senhor, direcionamento como igreja. Não permita que a gente aceite o pecado e está vivendo ao nosso lado, Pai, mas que a gente possa renunciar a todo escrito de pecado que foi deixado para nós através do nosso pai Adão, Senhor, que em nome de Jesus, que é através da morte do Senhor Jesus, que nos trouxe o novo Adão, Senhor, Ele possa nos dar redenção, Senhor, pelo sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário, Pai. E nessa noite nós pedimos santidade, Senhor, santidade, Senhor, santidade, Senhor. Repreende em nome de Jesus toda ação contrária à Tua e enche a Tua casa de santidade, Senhor. Que a santidade seja algo visível nessa casa, que caia por terra, Senhor, os levantes do diabo tentando impedir a gente de chegar perto de Ti, Pai, do relacionamento, que seja destruída as obras satânicas, ó Pai, que tem envolvido, Senhor, a nossa casa, o nosso lar, ó Pai, ali, Senhor, a nossa igreja, Senhor, que em nome de Jesus nós possamos viver intensamente, que podemos ter fome e sede de Deus, ó Pai, para ter uma vida santa, uma vida pura, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, quebra, Pai, o ciclo do pecado no meio dessa igreja, Senhor, e restaura, Senhor, a sua casa. Levanta, Senhor, os levitas, levanta os adoradores, levanta os profetas, levanta os pastores, levanta os evangelistas, ó Pai. Levanta, Senhor, uma geração, Pai, que está disposta, Senhor, a mudar, Senhor, o ciclo da vida de pecado do nosso mundo, ó Pai. Eu oro pelo nosso Brasil, Senhor. Tenha misericórdia de nós e ajuda-nos, ó Pai. E que em nome de Jesus nós possamos ver dias melhores, ó Pai. E que possamos, ó Pai, experimentar os céus abertos descendo sobre nós todos os dias. É para a glória de Deus que oramos e rendemos a Ti e pedimos perdão
pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém e amém. Por inteiro faço tudo, mas vem novamente.